Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, boa noite, Daniela, Elide, Marinilza, Adriana, agora que entrou também a Neide. Boa noite. Hoje a gente vai começar, então, a nossa última parte de planejamento e material didático, né? Só vai dar algumas relembradas daquilo que nós conversamos na semana passada. Hoje também é o nosso último dia de aula. Vai ter live, sim, na semana que vem, live de encerramento do semestre, mas efetivamente, como aula, esta é a última, né? Então, hoje nós vamos debater um pouco, só relembrar algumas coisas que nós falamos na aula passada, para finalizar, e vamos ver um vídeo sobre um especialista, especialmente em material didático, ok? Vamos lá. Então, o que significa, né? E qual é a relevância do estudo do planejamento e do material didático, né? Então, a gente precisa primeiro compreender o que é material didático e quais são as suas possibilidades de utilização no processo de ensino-aprendizagem, né? O planejamento, como vocês já devem saber, né, é tudo aquilo que vocês realizam ao longo do planejamento de aula mesmo, né? O que vocês é, o nome é isso, é meio redundante, né? Mas é o planejamento do que você vai fazer na aula, né? É como se fosse uma receita de bolo, né? Então, cada aula vai ter uma forma de como vocês, aquilo que vocês vão utilizar, e vai ter uma forma de como você vai utilizar, né? Que seria mais ou menos os ingredientes, mais o modo de preparar. Então, esse é o planejamento, né? Então, o planejamento ele sempre tem que ter um objetivo, né? Um motivo para poder ter aquela estrutura, aquele conteúdo específico que você vai ensinar. Então, isso é o planejamento. Então, o planejamento vai trazer tudo aquilo que você precisa pensar em quantas aulas, quanto tempo de aula, o que, que eu vou usar como avaliativo para fazer, para oferir o mínimo, né? O que, que eu vou fazer para poder melhorar ao longo do projeto, desse planejamento, né? Ao longo dessa execução, né? Então, ele é basicamente um documento que vocês vão ainda fazer antes de realizar qualquer atividade. Então, isso chama-se planejamento, né? Já o material didático é tudo aquilo que eu utilizo de modo didático mesmo, né? Todas aquelas ferramentas que a gente vai utilizar como aparato, como facilitador da aprendizagem. Então, o material didático é tudo aquilo que eu utilizo. O que, que pode ser o material didático? A gente costuma muito levar em consideração os livros, né? Só que os livros é uma parte do material didático, ele não é todo o material didático, né? O material didático pode ser o caderno, pode ser a lousa, pode ser o giz, pode ser a caneta, o lápis, pode ser uma bola, pode ser massinha, tudo aquilo que eu vou utilizar para ensinar algo, está lá no planejamento, é o material didático. Então, ele vai ficar muito próximo dentro do planejamento, lá dos ingredientes. Tá? Então, se a gente pudesse dizer o que é planejamento e o que é material didático, é uma receita mesmo, como se fosse uma receita de bolo. A diferença é que a receita é algo que vem antes do que você vai fazer, né? Então, traz todos aqueles elementos. Já o material didático seria os ingredientes que você vai fazer o bolo, né? Então, como material didático, a gente define qualquer produto pedagógico utilizado na área da educação, com finalidade didática, para apoio e auxílio no processo de ensino e aprendizagem. Os materiais didáticos possuem diversas naturezas, né? De forma geral, a gente pode afirmar que o material didático pode compreender recursos e produtos que apoiam o processo de ensino e aprendizagem, considerando o contexto social, político e econômico de cada momento histórico. Então, por isso que a gente leva muito em consideração o livro como material didático, né? Por quê? Porque durante muitos anos a gente utilizou ele como um suporte principal de aprendizagem, né? E na verdade ele não é só isso, né? A gente não pode dizer que só que o livro é o material didático, né?
Até porque, antigamente, até 96, os livros eram comprados pelos alunos, então eles podiam arriscar, fazer o que bem entender com os livros, né? Alguns livros eram dados, né? Geralmente eram de português, alguma outra coisa assim, que eu tivesse algum projeto. Mas a partir de 96, com a obrigatoriedade, né? Com, com com a LDB dizendo que todo o conteúdo que é utilizado em sala de aula, nas redes públicas, devem ser oferecidas obrigatoriamente pela rede pública, né, por ela mesma, então isso acabou mudando. Então, hoje a gente tem os livros que são não consumíveis, né? Já tinha antes, mas hoje ela já é mais forte. Dificilmente você vai ver algum aluno de escola pública pedindo uma lista com um livro para comprar. É muito difícil. Se tiver assim, realmente a escola está muito lógica, porque todos os livros são fornecidos pelas redes, né? Eu, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já até mostrei para vocês em algumas aulas como que é o livro, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Tem esse livro aqui que eu utilizo na Prefeitura de São Paulo, né? Que é o Peacemaker, né? Então, todo livro é que aqui não traz na frente, né? Essa aqui é a edição do professor. Mas deixa eu ver. Ele traz uma indicação do ano que ele funciona. Né? Vamos aqui. Não, é, ele não traz, mas geralmente ele vem dizendo aqui, ó. É que isso aqui é uma edição de professor, né? Então, por isso que ele não vai ter, né? Ele é um livro, entendeu? E o livro didático seria equivalente a isso aqui, óbvio que ele fica neste tamanho todo. E aqui vem as informações ao redor para mim, né? Mas ele vem dizendo aqui, ó, hoje, o ano que vale esse livro, né? Por isso que eu repito e ajudem a promover isso. Se vocês virem livro didático jogado fora, se vocês olharem que o ano não é o ano que você está, é o ano que já passou, não precisa chamar a Record, não precisa chamar a Globo dizendo escola pública joga dinheiro fora. Não precisa. Porque, de fato, o livro ele perdeu a validade. Né? É muito comum hoje ainda algumas pessoas assim, nossa, eu tenho um monte de livro lá em casa, dá uma dó no coração de dar, jogar fora. Se não tiver ano, não precisa ter dó. Já não precisa ter dó. Se não tiver ano, pode jogar fora. Agora, se tiver ano e por ano que já passou, realmente não tem que ter dó mesmo. Porque o livro já perdeu a validade, né? Esses últimos que aqui vieram, que é do Wi-Fi, duram agora 4 anos, né? Antigamente eles duravam 3 anos. Eles duram agora 4 anos. Então, o que a escola faz, né? A escola, por exemplo, esse ano foi a partir desse ano, começou 2020, 2021, 2022, 2023. Esse livro aqui vai durar até 2023. Então, a escola ela vai recolher esse livro né, no final do ano, agora, dos alunos, né, porque quem passou vai deixar esse livro para quem ficou, e é um livro que é não consumível. Né? O que é livro não consumível? São livros que a gente não pode riscar. Né? Então, esses livros não consumíveis a gente não risca. Né? Só que lá em 2023 o aluno pode riscar, porque o livro vai embora com ele. A escola nem quer o livro de volta, não precisa nem devolver, porque já ajuda, né? Aí, ó, a Claudinha falou que no meu prédio tinha uma caixa cheia. Eu lembrei que você havia falado. Mas quase peguei, não, são livros que são velhos, né? Então, eles são, sabe aqueles livros que você não vai utilizar mais? É exatamente esse livro didático, né? Então, a escola pode jogar fora esses livros no final do tempo? Lógico que ela pode jogar fora. O que ela tem que fazer? A primeira coisa é descaracterizar o livro. Como é que faz essa descaracterização? A gente arranca a capa, né, essa capa dura aqui, e arranca a última. Por quê? Porque aqui, apesar do meu não ter, todo livro didático dado pela rede pública tem um hino nacional aqui atrás. É que como o meu ele é uma edição de professor, ele realmente não tem, né? Então, e ali aqui na frente ele vende com a marca, né, do FDE, né, do FDE e tudo mais. Aqui não traz. Né? FNDE.
FNLD, perdão, FNLD, Fundo Nacional do Livro Didático. Né? Não, PNLD, Plano Nacional de Livro Didático. Então a gente tem que descaracterizar para mostrar que não é. E depois a gente manda para o lixo limpo, né? Às vezes o lixo limpo também. A escola está gastando dinheiro. Vamos chamar a Record e a Globo, porque a escola está gastando, jogando fora dinheiro público. É jogando fora dinheiro público? É jogando fora dinheiro público, mas é um dinheiro que se perdeu. Tanto que esse ano, o que a escola que eu trabalho do Estado fez, né? A gente pegou todos os livros velhos e deu para os alunos para estudarem em casa. São seus, né? Então, e isso é para justamente evitar isso, né? Porque ele vem a mais, porque é feita uma projeção de quantos alunos vai ter em cada escola, e às vezes ele tem que vir a mais, porque nenhum aluno pode ficar sem livro, né? Então, por isso que a gente tem muito essa ideia do livro, do material didático, está muito ligado ao livro, porque a gente usava muito livro mesmo, né? Nossa, livro de inglês é um sonho, né? Para quem, na minha época, era caro, né? Tinha que comprar, né? A não ser que a professora colocasse as coisas na lousa, que acabava colocando, né? Então, por isso que a gente tem esse final dizendo assim, ó, que material didático pode compreender recursos e produtos que apoiam o processo, considerando o contexto social, político e econômico de cada momento histórico, né? Então, antigamente, quem ia para a escola, ele estava querendo realmente ir para a escola, então ele fazia de tudo para ter um material didático para estudar, seja ela emprestado da biblioteca, seja ela compartilhado com os amigos. Então, por isso que a gente tinha muito apoio do livro didático. Só que hoje, o livro didático é apenas um desses materiais, né? Hoje, eu posso ser, por exemplo, aqui, ó, a prefeitura dá isso aqui, né? Esse livro aqui, ó, dessa editora aqui, é Richmond, é muito boa, né? É uma editora, se não me engano, da Moderna. Deixa eu só confirmar. Mas eu acho que ela é da Moderna. Da Moderna ou da FDE, eu não lembro. Mas ela é muito boa, esse aqui. O livro didático, apesar de eu ser obrigado a escolher, eu não uso. Lucas, eu não uso. Porque eu produzo todo o meu conteúdo. Então, se eu produzo todo o meu conteúdo, eu não tenho motivo para utilizar esse livro aqui. Todos os meus alunos recebem, todos eles, mas eu não tenho motivo para usar ele. Então, porque eu já faço um conteúdo já diferenciado, um pouco mais fácil, mais centrado na conversação, que os alunos vão poder assimilar um pouco mais. Então, por isso que eu não utilizo o livro didático. Posso utilizar? Posso, claro que eu posso utilizar, mas eu não vejo muito motivo. Né? Eu consigo dar o mesmo conteúdo sem utilizar o que está aqui. Né? Então, por isso que o livro didático, para mim, cai um pouco em desuso. Né? E por quê? Porque hoje a gente tem várias ferramentas que vão substituir esse livro didático. Né? Eu, por exemplo, uso o Duolingo, né? Que é um aplicativo que vocês mesmos podem ter, tudo mais, dá para aprender algumas coisas, onde eu cadastro os meus alunos lá, e eles lá, depois de cadastrados, eu vou mandando várias atividades que eles podem realizar, né? Eles podem realizar em casa, podem realizar em sala de aula, depende muito do momento onde eu vou estar ensinando. Então, isso mostra que o material didático ele não é só um livro didático. Né? Eu posso utilizar mesmo o celular, o computador, eu posso utilizar outros objetos em substituição ao livro didático. Né? Uma outra coisa que é muito importante em relacionado ao livro didático é que o livro, ele como nós havíamos falado, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, ele é uma coisa estática. Né? O que é uma coisa estática? Ele não permite a gente sair um pouco dele para outras coisas para aprofundar. Né? A não ser que eu mesmo faça aprofundamento ou utilize algum outro recurso para isso. Né? Então, como ele é estático, ele não se mexe, ele não se molda, então por isso que ele é algo assim que está caindo mais ou menos em desuso. Né? Ele ainda é um bom aparato para muitas disciplinas. Por exemplo, a história, ele é perfeito, porque a gente precisa desse conteúdo que está aqui para poder dar aula de história. Mas, já em relação a inglês, ela ajuda, tem algumas coisas aqui que eles podem utilizar e tudo mais, mas não dá, porque eu preciso trabalhar com uma coisa que vai além do livro didático. Assim como em português também. Em português vai ser muito bom como apoio para alguns tipos de textos que eu for trabalhar. Né?
Ah, mas a gente vai trabalhar com Fundi 1 e eles trabalham com livros, né? Sim, vai ser ótimo trabalhar, inclusive, vocês trabalharem com livros, especialmente para que eles consigam visualizar os formatos das frases, né? Por que as pessoas, a gente tem que ter um incentivo à leitura, né? Porque quando a gente lê, a gente começa a decorar as formas da palavra, né? Então, a gente, por exemplo, fala a palavra visualizar, né? Então, se temos som visualizar, aqui ao invés de pesar daqui, ó, visualizar, eu vou falar como, eu posso escrever como Z. Por quê? Porque o som dessa, desse, desse aqui é dizer, né? Só que depois de tanto ele ler essa palavra, que vai estar provavelmente no livro didático, ou até mesmo num livro paradidático, ele vai decorar que, apesar de eu escutar Z, não é Z, porque eu decorei que visualizar é com S. Então, é por isso que a gente faz muito incentivo à leitura. É por isso que o professor de português pede para que a gente leia vários livros, para que vocês comecem, as crianças comecem a ter familiaridade com como é desenhado esses ícones, né? Isso aqui, as letras são ícones, eles têm um significado, né? Que para a gente já é comum, a gente está rodeado por isso, né? Aqui, para onde eu viro, tem letra, aqui em casa. A mesma coisa vocês. Então, a gente já está familiarizado com esses ícones, mas a criança que ainda está aprendendo, ela não está. Então, por isso que às vezes a gente escreve errado, porque falta de decorar como a gente desenha esses ícones, né? Além disso, os textos têm uma outra função também, de mostrar como são formadas as frases, como que são as colocações, as palavras nelas. Então, daí a importância da leitura. Então, o livro didático, ele tem que ser abolido? Não. Ele é ainda um recurso didático muito valioso, especialmente para o Fundo 1. Especialmente. A diferença é que ele não pode ser apenas o material didático que a gente utiliza. Ele tem que ser um material que a gente vai usar, mas não apenas ele. Por quê? Porque a gente tem diversos outros materiais que vão trazer a mesma qualidade, a mesma intensidade de aprendizagem que o livro didático. Ele é um excelente recurso, exclusivamente, especificamente por ser estático, mas também ele é obsoleto por ser estático. Né? Boa noite, Laura. Então, falar em materiais didáticos, nos referimos desde os livros com saberes institucionalmente estabelecidos até os diversos recursos para apoio no processo de ensino e aprendizagem, incluindo aqueles desenvolvidos a partir da experiência cotidiana em sala de aula. Como que são esses que são feitos a partir de experiências cotidianas na sala de aula? Quando a gente começa a realizar diversas coisas com os alunos, a gente pode criar com eles N atividades, né? N atividades que podem ser depois reutilizadas com outros alunos. Tudo isso que a gente faz em sala de aula, ele constitui também um material didático, né? Então, que você pode utilizar para facilitar, né? Que esse ano, por conta da pandemia, não teve como a gente fazer esse projeto da brinquedoteca, né? Mas o ano que vem, voltando às aulas presencialmente, eu já havia conversado com o Ricardo e a gente vai fazer o projetinho da brinquedoteca até mesmo para deixar para as próprias crianças lá da escola, né, da escola, eu esqueci o nome da escola. É que a Renata não está aqui, é que a Renata não ficou lá. Ou vocês, se vocês lembrarem, não lembro o nome da escola lá, mas não lembro mais, juro, não lembro. Então, para a gente deixar lá justamente até mesmo para que eles possam usar, avaliar, ou até mesmo as outras professoras também verem, né? E essa atividade, ele vai mostrar como a gente vai produzir material didático, né? Eu não sei se foi para vocês que no primeiro semestre eu mostrei um painel que uma amiga minha fez para ela brincar, um painel sensorial, né, para crianças, né? E isso é bacana, porque isso também é um material didático. Tudo aquilo que a gente produz dessa forma, para brincadeiras, também é um material didático, né? E aí o mais interessante é que quando você produz esse material, você acaba
ganhando mais intimidade para produzir mais, né? Por quê? Porque quando você vai produzindo, você já vai criando o que você quer trabalhar. Então, lembra do planejamento, vai fluir muito mais rápido, muito mais fácil. Né? Então, os materiais didáticos eles devem respeitar as especificidades do seu público, considerando, primeiro, óbvio, faixa etária, né? Eu não vou pegar um livro de Machado de Assis e dar para uma criança do terceiro ano do ensino fundamental. A leitura é pesada, não pesada de conteúdo, não. A leitura é pesada porque são muitas páginas, são muitas palavras que ela não vai ter ainda conhecimento, ela não vai ter aquele domínio total da leitura para poder ler um Machado de Assis, né? Ou às vezes pode, né? Mas enfim, mas no geral não tem. Não tem, até porque um livro não é tão agradável, né? Então os temas ali propostos não é um tema muito agradável para a criança, não instiga a curiosidade. Então a gente tem que pensar em tudo aquilo que a gente vai utilizar, óbvio, no público que naquele que a gente vai fazer, né? Então eu vou fazer um painel sensorial para uma criança do quinto ano? Não, a não ser que seja alguém que seja de inclusão, que precisa de fato trabalhar com algumas coisas sensoriais, até mesmo para entender, ou até mesmo você criar um produto sensorial mesmo, por exemplo, para um aluno cego, né, em aula de geografia. Eu já vi isso, inclusive, é fantástico, né, que ele vai fazendo as diferenças dos biomas, né, nacionais, né, através do tato, então a criança começa a ver. Então, a não ser que tenha um motivo para isso, né, mas basicamente a gente não vai dar um quadro sensorial para uma criança do quinto ano que não tenha nenhum problema, não seja de inclusão, não tenha nenhuma deficiência, né? Então, e vice-versa. Né? A gente não vai dar um livro para uma criança de quinto ano para uma criança que está no infantil, porque ele vai chegar lá vai ver papel. Tem os negócios aqui, não sei o que é, vou rasgar. A gente tem que considerar também os níveis e a modalidade de ensino, né? Se é educação presencial, educação à distância ou educação híbrida, né? A gente já sentiu aquele taste of, né? Aquele taste of da educação à distância, né? Que com os alunos este ano, eles né, estudar em casa. Então, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai utilizar, né? Então, quando eu vou planejar alguma coisa com o aluno, eu já tenho que imaginar onde eu vou aplicar, se é presencialmente, se é à distância ou no ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É aquilo que traz o melhor dos dois mundos, onde você vai utilizar tanto presencialmente quanto no momento que ele vai estar fora da escola, né? Ou até mesmo dentro da escola, né? Em um horário diverso, né? E, além disso, a gente precisa ter o contexto local, né? Eu não vou trazer um equipamento, um smartphone para uma criança que está lá na zona rural que não tem internet. Ele vai só ver o quê? Joguinho. Né? Tudo que pode ser feito offline. Né? Então, ele não vai ter toda aquela experiência né, que ele vai ter. Né? Assim como eu não vou levar coisas que sejam para alguém que seja para o centro de São Paulo, para alguém indígena sem algum tipo de contextualização. Né? Então, precisa ter um motivo. Né? Isso o local também vai influenciar bastante. Né? Além disso, o social, até para que ele possa ter contato ou até mesmo produza algo parecido, político, né, econômico, né, que vem através das ideias que, vem, que norteiam os Ministérios da Educação e as secretarias estaduais e municipais, e histórico. Né? Então, seria algo que desse um smartphone para alguém estar tá lá na década de 70, ele vai olhar para aquilo, gente, o que é isso? Né? Estou no episódio de Jacksons, né? É isso que ele vai sentir, só que sem a internet, né? Então, a gente precisa respeitar o que traz hoje de material que a gente possa ser utilizado na sala de aula. Por isso, essa dor tão grande de soltar dos livros, né? Porque é uma grande ruptura. Basta lembrar que, inclusive, quando foi instituídos os livros, já foi uma ruptura bem grande, porque antigamente os professores, infelizmente a Dona Maria não está aqui para corroborar, mas antigamente os professores eles tinham que produzir o seu próprio conteúdo, eles não adotavam livros, né? Eles tinham que produzir o próprio conteúdo. É importante ressaltar que antes de qualquer material didático,
O papel do professor, como mediador, é fundamental, devendo saber utilizá-lo e incorporá-lo em sua prática cotidiana, de acordo com as necessidades estruturais de sua escola e as necessidades de seus alunos. Né? Somente a presença dos materiais didáticos na sala de aula não é capaz de transformar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Então, é importante que o professor detenha o conhecimento daquilo que ele vai utilizar. Então, por isso que quando você produz, lembra que eu falei da produção, de você produzir o material e tudo mais, você vai criando uma intimidade com aquele conteúdo que você vai tirando várias ideias onde você vai trabalhar. Então, isso indica que eu não posso simplesmente pegar algo, joguei aqui, eles que façam, eles que aprendam, porque esse é o conteúdo. Não. Você tem que ter um motivo, tem que ter diretrizes para poder utilizar, tem que ter algumas especificações na qual ele vai poder trazer mais importância, mais relevância daquilo que está sendo visto, né? E isso só vai ser feito através do domínio do professor, né? As crianças têm que lembrar que os alunos, não as crianças, os alunos em geral, eles têm, eles têm, eles estão lá por um motivo. Só que o motivo é descoberto a cada dia. Né? Por quê? Porque o motivo que eles vão descobrir é aquilo que você vai plantar, o que você vai instigar a cada dia. Então, atualmente, existem muitos recursos a serem utilizados no processo de ensino e aprendizagem, desde os mais simples até os mais complexos. Desde os mais tradicionais ou convencionais até os mais inovadores. A prática pedagógica apoiada pelos materiais didáticos precisa considerar a cultura digital presente no cotidiano da grande maioria dos indivíduos, né? Por quê? Porque o livro ele é considerado ainda uma abordagem simples, é, tradicional, convencional, tanto que as pessoas queriam coisa, queria livro, livro. Basta, eu lembro de vocês, eu preciso ter impresso o livro da disciplina. Juro, gente, não me xinga, mas acho engraçado, já falei isso para vocês. Eu quero ter um livro, mas eu gosto de pegar, de cheirar. Mas a gente entende, até porque a gente tem mesmo uma pegada um pouco mais forte relacionado ao tradicional. Não é errado a gente ser apegado, mas a gente tem que levar em consideração as várias possibilidades que nós temos no nosso dia a dia, né? A gente sabe utilizar o celular como ninguém. Não adianta dizer, é muito difícil, eu não sei. Tá, apareceu lá o Refez. Duvido que as pessoas vão aprender a mexer no Refez. Apareceu lá o. Como é que é o nome? Aliás, boa noite, Renata. Eu fico sem trás, esqueci de falar boa noite. A pessoa sabe lá usar o Reface, a pessoa sabe lá utilizar o TikTok, sabe fazer enfeitinho para as fotos no Facebook, no Instagram. É a mesma coisa. Por que a gente aprende rapidinho a fazer isso? Porque a gente tem interesse, acha legal, né? A mesma coisa tem que ser levada em consideração no conteúdo, no material didático, né? Então, por isso eu falo, gente, estão muito presas aos livros, tem o PDF, é mais fácil até. Vocês conseguem levar no celular, tudo bem, a tela é diminuta, tá? É um saco mesmo, eu sei, é um saco, por isso que eu tenho um tablet. É um saco, mas são conteúdos que você pode ver ali, ó, dependendo do programa que você instala lá para ver, você consegue fazer até alguns tipos de anotação. Né? Então, por isso que você pode utilizá-los de modo mais diverso. Né? Sem criar apego material. Pensem, pensem em quantas árvores morreram para poder fazer esse livro. E detalhe, esse livro não é só uma árvore, não. Olha quanto plástico, olha quanto petróleo, porque tem um DVD. Um CD, perdão, um CD. Olha o petróleo que foi utilizado para fazer o plástico do CD. A gente falou que minha filha acha que fica achando loucura usar livros. Ela fica rindo muito. Não é loucura, é porque a gente está muito acostumado com os livros, né? A Rafael falou que vai evoluir. Mas é com o tempo, né? A gente precisa realmente desprender da questão do livro. Ele é muito importante, sim, traz os elementos lá. Inclusive, vocês sabem, vocês precisam estudar o livro para poder fazer as provas e tudo mais, mas ele não é apenas o conteúdo principal, né? Na verdade, no caso de vocês, é o conteúdo mínimo, né?
vocês podem expandir através das buscas, por exemplo, de vídeos que vão explicar alguns conceitos, alguém que está lá está falando você pesquisar mais sobre aquele autor, mais sobre aquelas práticas. O livro, ele é o mínimo no caso de você, né? Ele é só um livro, né? Tem o vídeo que eu faço, tem o vídeo que a outra professora faz, então, tem outras coisas que vocês podem ir além para pesquisar, né? A ideia, inclusive, do ensino assim, à distância é justamente para que a gente não se limite ao livro, né? A gente não se limite ao convencional. É para que o momento, o local onde você está para estudar se transforme em um ambiente de aprendizagem mesmo. Pode ser dentro de um ônibus, pode ser na praça, pode ser na praia, pode ser em casa, pode ser na cama, pode ser você no banheiro sentado no vaso. Então, todo momento é um lugar onde você pode ir atrás de conteúdo, né? Eu vou ser bem sincero. Eu tenho Netflix, eu tenho, como é que é o nome do troço lá? Amazon Prime, esqueci o nome, Disney Plus, tem Globoplay, que também minha namorada adora por conta das novelas, mas sabe qual é o conteúdo que eu mais utilizo? É o YouTube. Por quê? Porque eu pesquiso muitas coisas de vídeos, de conceitos, para poder ver ilustrado e tudo mais. Então, devo fazer isso? Não sei. Né? Cada um vai achar uma maneira melhor para poder buscar conceitos, para poder mesmo para criar conteúdos. Né? Isso mostra exatamente nisso no final, que a prática pedagógica apoiada pelos materiais didáticos precisa considerar a cultura digital presente no cotidiano da grande maioria dos indivíduos. Ou seja, se você tem um celular, o celular tem lá o WhatsApp, tem o Facebook, o Instagram, TikTok, enfim, que mais que tem que eu não lembro mais, e você está utilizando, você faz um monte de coisa, então você não sabe a possibilidade que você pode ter dentro desse equipamento. Vocês nem imaginam a possibilidade que tem de busca de conteúdo, né? A internet, ela é uma grande biblioteca de conteúdo. A maioria dos conteúdos são bons? Né? Bem assim, né? Não são bons assim. Mas ele é uma grande biblioteca de conteúdo. Você pode ir atrás de várias coisas, inclusive para incrementar a aula de vocês. Basta ver que alguns vídeos de vocês, eu coloquei lá para saber mais, eu coloquei vários vídeos no YouTube. Por quê? Porque é para poder mostrar mais aquilo que eu não consigo mais ir além, seja por tempo, seja pela necessidade do próprio conteúdo. E às vezes a gente precisa dar uma, uma aprofundada, e essa aprofundada precisa ser feita de modo mais subjetivo, uma aprofundada mais de modo aleatório, não tão específico. Tá? Então, e a gente tem que levar em consideração por quê? Até como a Neide falou, minha filha acha loucura usar livros, o que ela deve gostar de usar? Celular, né? O smartphone. Tanto que o nome é smartphone, né? Um telefone inteligente, porque você consegue desbravar o mundo através desse aparelhinho, né? Que é a grande revolução da última década, né? Basta vocês lembrarem que em 2010, em todo mundo da década do smartphone, era aquele Nokia, né? Do joguinho, da mensagem de texto, a gente tinha que ter 3, 4, 5 chips para poder ligar um para cada operadora. Hoje a gente precisa só de um chip só, de uma operadora que tem uma boa quantidade de dados, de preferência de um WhatsApp gratuito, para a gente conversar com as pessoas, trocar conteúdos e tudo mais, né? Então, quem imagina que na época que a gente estava no Orkut, que precisava ter um computador para acessar, a gente consegue acessar o Facebook por aqui, que é uma rede social do mesmo estilo, né? Então, hoje, a gente tem o poder de conhecimento nas nossas mãos e que muitas vezes não acaba não utilizando direito. Por isso que eu uso com os meus alunos Duolingo, porque é uma forma de já mostrar para eles como utilizar esse conteúdo digital, que eles também podem, inclusive, fazer vídeos, redações utilizando o celular, a câmera do celular, né? Então, tudo isso vem através da explicação. E aí, isso é feito através da inovação de cada professor. Né? Como é que eu vou utilizar este equipamento aqui, que já foi um grande vilão, que teoricamente é um grande vilão na sala de aula, como eu vou utilizar esse equipamento em prol da educação, em prol ao meu conteúdo? É nisso agora que a gente deve pensar. Então, aqui, tem conteúdo que eu posso utilizar, mas aqui também tem que eu posso utilizar.
Ele pode ser meu aliado da mesma forma que esse aqui é meu aliado. A Neide perguntou aqui, professor, quem monta as aulas do ano inteiro? São os professores juntos ou são os coordenadores? Professor. É o professor. A gente tem a BNCC, que a gente tem que seguir lá, com aquelas letrinhas. Aqui, inclusive, tem, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. É que aqui, ó, o livro didático, ele está aqui no tamanho aqui, ele está reduzido. Ele tem esse tamanho mesmo, o livro de aluno desse aqui, ó. Isso aqui, ó, é a parte de professor. Isso aqui, ó. E o livro didático é esse aqui, ó. Esse colorido aqui no meio. Vocês veem aqui, ó. E do outro lado também tem, ó. Tá aqui, ó. Tá do professor. Professor. São informações para o professor. E aqui, ó, tem aqui, ó, que a gente chama de habilidades, ó. As habilidades que eu vou trabalhar, ó. Tanto que aqui, ó, lembra, não sei se vocês lembram, eu falei que é EF, ensino fundamental, aí vem 06, que é o ano, no caso aqui, que é o sexto ano, né? Sexto ano, 06. Aí depois tem a minha sigla, que é LI, que é língua inglesa, e depois a habilidade 03, né? Que aí vai tendo as habilidades que eu vou utilizar. Então, a gente passa através dessas habilidades que são exigidas pela BNCC. Assim, muitos também são os recursos tecnológicos e digitais para apoio e mediação do processo de ensino-aprendizagem. Nas últimas décadas, o movimento de implementação e ampliação dos recursos educacionais abertos, dos RES, ganhou espaço no Brasil, né? A gente falou na semana passada dos RES, até compartilhei o vídeo, né, lá para vocês verem, dos RES, né, os recursos educacionais abertos, que são recursos que estão disponíveis, especialmente lá na plataforma do MEC, né, o Red Mac. E esses recursos, eles são produzidos por alguém. Não é porque está lá disponível em qualquer lugar, eu vou utilizar em sala de aula. Não, não pode. Né? Você pode até ver, visualizar, mas se você não tiver autorização para utilizar esses recursos, você não pode utilizar. Já os recursos que estão lá no Red do MEC, são todos recursos que os seus produtores, quem construiu aquilo, liberaram, né, os produtores liberaram para que os professores pudessem utilizar em sala de aula. Então, todos os recursos que vocês pesquisarem lá no RedMac, que foram mostrados na semana passada, vocês podem utilizar sem medo. Né? Tem diversas bibliotecas que eu mostrei para vocês aqui, né? E nós entramos lá, pode pesquisar a série, vem dizendo o que é, você pode colocar o tema que você quer e vai aparecer o conteúdo que está publicado lá. São milhares de conteúdos, né? E tudo aquilo que está lá disponível você pode utilizar sem medo, né? Que são chancelados também pelo MEC. Né? Então, é importante ressaltar que os recursos educacionais abertos, eles podem ser livros, imagens, ferramentas tecnológicas, entre outros. O foco não são apenas as tecnologias, mas também a disponibilidade de forma aberta para a adaptação de todos. Por quê? Porque aquele conteúdo que pode estar lá pode ser perfeito para você, mas preciso dar um jeitinho ali naquele conteúdo para dar uma melhorada. Posso? Os do Mac você pode, porque quem colocou lá, ele mostra que permite adaptação. E se você adaptar e quiser compartilhar, você pode republicar lá, inclusive mostrar, olha, modifiquei isso aqui, ele fica, na verdade, na biblioteca daquele conteúdo, né? Como sendo foi produzido por alguém e foi adaptado pela pessoa que subiu aquele conteúdo. Então, a educação aberta, né, esses recursos educacionais abertos, ele vem do conceito de educação aberta, né, que é compreendida como um movimento histórico que hoje combina a tradição de partilha de boas ideias entre educadores com a cultura digital baseada em colaboração e interatividade. A gente chama isso de ferramenta wiki, né? Vem de Wikipédia até, wiki, né? Promove a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos educacionais priorizando tecnologias abertas, né? O conceito envolve também princípios relacionados a práticas pedagógicas abertas com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Tá? Então, esses conceitos, eles vão trazer esses conceitos, esses recursos, eles são abertos de forma que você pode utilizar
e reutilizar e readaptar e modificar à vontade, né? O mais importante é que você respeite o dono daquele conteúdo. Você não pode dizer que é o dono total daquele conteúdo. Ele é partilhado, né? Tem alguém que produziu ele primeiro e, e depois você consegue fazer a adaptação adaptado por mim, né? Eu falei uma palavra aqui chamada ubiquidade, né? A ubiquidade é aquilo que está presente em todos os lugares. Tá? E nesse contexto, a gente pode citar o material didático impresso e o material didático digital. Digital. Mas o que exatamente se caracteriza como material impresso e digital? Né? Há uma infinita gama de materiais didáticos dessas categorias, eles estão assim classificados porque, de alguma forma, tem algum uso pedagógico no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, os materiais impressos, livros, aquelas folhas que você imprime para o aluno, que leva para eles realizarem atividades na sala de aula, né? E o digital é tudo aquilo que pode ser feito utilizando as tecnologias digitais, né? O curioso é que o nome digital ele é relativo ao dígito, né? Que é dedo, né? Então, hoje a gente pode dizer que realmente a tecnologia é digital porque a gente faz muita coisa utilizando os dedos, especialmente no celular, né? Dentro do touchscreen, né? O material impresso mais utilizado para uso pedagógico, ele ainda é o livro didático, como já havia falado antes, né? Mas existem outras fontes, como o livro paradidático. O livro paradidático, gente, é todo livro de história, viu? É o livro que a gente utiliza, por exemplo, Machado de Assis, a criança, a Ruth Rocha. Então, esses livros são chamados de paradidáticos, são livros que a gente utiliza em sala de aula, mas eles não são didáticos, eles são ferramentas adicionais, né? O jornal, as apostilas, os cadernos de atividades, entre outros. Né? E o digital, né, ou audiovisuais, as possibilidades de uso se ampliam significativamente por meio da própria internet como fonte de pesquisa das mídias e hipermídias no contexto de recursos audiovisuais. Né? Então, até mesmo o vídeo que vocês assistem, coloca lá um DVD para a criança assistir, ele é um recurso digital. Com a expansão da educação à distância, mediada por tecnologias digitais de informação e comunicação, são as TDICs, né? Os materiais didáticos ganharam uma nova forma de organização pedagógica e de disponibilização para acesso dos alunos. Né? Antes, os materiais didáticos impressos, comumente utilizados pelos docentes para guiar seu planejamento, estavam organizados em capítulos com textos apenas focados na apresentação dos conteúdos. Né? Atualmente tem se observado uma tendência de não mais organizar os materiais apenas pelo formato de livros e capítulos, mas também em unidades temáticas de aprendizagem, e uma concepção mais completa de informações que vão além do conteúdo das áreas específicas do currículo. Isso até porque antigamente a gente precisava aprender um, dois, três, quatro, cinco, seis itens, né? Hoje a gente separa todos esses seis itens, a gente vê o que eles têm em comum e faz, isso aqui dá para trabalhar com um, dá para trabalhar com três e com quatro. Então, vamos fazer um conteúdo que ligue os três, porque aí vai ficar mais contextualizado, vai trazer um pouco mais de proximidade para o entendimento com o aluno. Isso, esse agrupamento desses conteúdos são chamados de unidades temáticas. Né? Eu me lembro que quando eu estudava português, eu aprendi na sexta série, que é equivalente hoje ao sétimo ano, eu aprendi cada uma das classificações gramaticais, né? Era o sujeito, o substantivo, o verbo, a interjeição, o advérbio, blá, blá, blá. Hoje não mais, a gente já vê isso tudo contextualizado com os formatos de texto, né? Eles deixaram de ver exatamente isso? Não, não deixaram. A diferença é que a gente vê tudo misturado para que possa ser mais entendível, né? Que assim eu posso inserir uma crônica ou até mesmo um conto e pedir para o aluno
fazer essa identificação já lendo um texto, né? Não apenas dissecando uma frase. Boa noite, Andréia. E essas unidades temáticas, né, têm como um propósito de abranger não apenas os conteúdos de área para a formação do estudante, mas também pretende transpor algumas estratégias pedagógicas que favoreçam uma, relação, uma reflexão ao estudar, seja no formato de um livro didático, guia de estudos, ou até mesmo em outros, em caráter multimídia. Então, além de trazer essa contextualização, né, ele vai trazer também é, é, um conteúdo que vá além daquilo que a gente decide apenas ensinar. Né? Como eu falei da questão de ver as classes gramaticais. É importante ver, sim, é importante, a gente vai fazer a apresentação, mas fazer uma frase para o aluno dissecar, não é melhor que ele veja isso aplicado? Não é melhor que ele consiga ver como que é ele inserido dentro de um texto um pouco mais complexo do que simplesmente uma frase? Então, é essa tematização que vai trazer mais movimento, mais contextualização e mais propriedade da aprendizagem do que simplesmente pegar uma frase, como foi que eu estudei, pegar uma frase e fazer a classificação daquelas palavras daquela frase. Isso durante 2 anos. Então, assim, era chato. Era chato, mas era bom, mas era chato. Era chato porque a gente tinha que pegar um caderno só para poder escrever as frases em cada uma do topo do caderno e vinha dissecando as classes gramaticais, e depois vinha dissecando a análise sintática da palavra, das palavras, né, das frases. A estratégia dessa nova organização em unidades temáticas são adotadas, por exemplo, no intuito de, chamar a atenção do estudante a uma questão importante para a reflexão, ou seja, não é apenas aquele conteúdo puro e bruto, né? Ele precisa trazer temas que ele vai fazer ele refletir sobre aquilo, né? No caso de português, a gente vai poder misturar um tema social, algo que vai fazer ele refletir sobre a sociedade e como ele pode utilizar, por meio das palavras, uma reflexão daquilo, né? Oferecer links para os outros materiais interessantes a serem consultados. Isso hoje está muito aqui, deixa eu mostrar para você. Isso aqui eu tenho nesse livro. E... Vou deixar de separar. Será que a caneta dele assim? Ah, tá. Um exemplo. Então, aqui, ó, por exemplo, eu utilizo um conteúdo que foi retirado da internet, aqui o livro, né? Ou utilizam um conteúdo que foi retirado da internet. Esse conteúdo, ele vai trazer um link onde ele vai estar. Isso quer dizer que, se o aluno quiser aprofundar mais sobre aquele assunto, que é, por exemplo, aqui, é a questão do autismo, ele pode entrar nessa página, ele pode pesquisar mais, né? Alguns outros livros, eles trazem sugestões de livros e filmes que ele pode ler para aprofundar aquele conteúdo que eu estou vendo, por exemplo, em inglês, né? Mas o que isso tem a ver com inglês, né? Com conteúdo? Na verdade, é aquilo que eu falei para vocês, que o livro didático, o tema dele que eu vou trazer aqui, ele não é apenas o conteúdo bruto que eu vou utilizar muito mais coisas que aqui não vai ser capaz de mudar, me mostrar para o aluno, né? Eu posso falar, olha, esse filme aqui, se vocês assistirem, é bacana, vamos fazer um trabalho sobre esse filme? E aí os alunos ou assistem ou vão passar aquele filme para que eles possam assistir, compreender, entender e tudo mais. Então, eu vou fazer esses links para outros materiais adicionais que eles possam ver, tanto em sala de aula até mesmo fora, né? Eu nunca mais eu vou esquecer, que a minha professora de português, acho que da sexta série, a professora Edna, ela falou do filme O Preço do Desafio, né? Por quê? Porque era um filme que, curiosamente, dias depois passou na TV quando ela falou para mim, isso me lembra até hoje.
que era sobre um professor de matemática que ensinou a fazer a tabuada de 9 com os dedos. E aquilo ficou muito na minha mente. Dias depois passou na Globo, no período da tarde. Eu falei, professora, eu só não lembrava do filme, mas passou na Globo. É o preço do desafio, né? Que é sobre um professor. Não lembro mais o tema do filme. Mas é sobre um professor que é muito engraçado que na capa do filme, ele está com uma machadinha, né? Aquela de cortar carne, esse é o nome, né? E essas novas organizações também deixam dicas de estudos de gestão de aprendizagem. Então, isso mostra também como o aluno ele pode se organizar para poder, independente do professor, ele possa verificar outras coisas, como estudar e tudo mais. Então, devemos pensar o quanto as TEDx, né, elas podem colaborar com a elaboração desses recursos didáticos que podem complementar-se entre si no processo de aprendizado do estudante. Significa que dizer que essas tecnologias associadas aos objetivos pedagógicos devem convergir para favorecer a interação do aluno com o conhecimento e se constituem em apoio ao professor mediador no desenvolvimento das habilidades e competências de seus alunos. Então, quando você for utilizar o celular, eu não vou pegar simplesmente o celular e vamos ligar e vamos utilizar o celular. Não, eu tenho que ter um motivo que eu vou utilizar, né? Até porque isso vai servir até para uma aprendizagem de como utilizar esse recurso para pesquisar outras coisas quando tiver interesse, né? Hoje os alunos eles querem tudo muito pronto, porque tudo está muito pronto, porque a internet traz meio pronto. A diferença é que falta a gente ensinar como eles vão fazer para buscar esses conteúdos quando eles não estão prontos, ou aprofundar para entender como realizar uma pesquisa, como trazer esse conteúdo como valoroso para o seu dia a dia e tudo mais. Então, esse é o truque da coisa. Tá? E para finalizar, eu vou passar aqui o vídeo para vocês do, da opinião do especialista. Eu queria tanto deixar ele grande, mas não. Só um instantinho, gente. Orquestra, mas não é. Essas impressoras gigantes.
Agora vai ser minha voz, eu vou ter que falar tudo de novo. Isso é para vocês verem que o material didático, só depois que eu vi que estava sem voz, eu estava achando estranho. Isso para vocês verem que o material didático, ele realmente ele tem uma importância muito grande na sala de aula, né? E vocês, mais do que ninguém, como futuras pedagogas, vão usar a nossa mão do material didático em si. Na questão do livro didático, ele é muito importante, mas ele você, como até o final diz, a ideia é que vocês se tornem curadores, né? Todas vocês se tornem curadoras daquilo que a gente vai apresentar e ensinar para os nossos alunos, né? Vocês vão mediar esse ensino, né, entre conteúdo digital e o conteúdo que é estático, né, impresso, né? E isso vai ser feito como eu vou aprender de uma hora para outra, eu vou aprender no curso de pedagogia? Não, isso vai ser aprendido no seu dia a dia, no seu dia a dia. Você já vê mais ou menos como é que isso é feito quando vocês fazem um estágio, quando vocês fazem lá o planejamento de aula, do que vocês precisam fazer, o que, que eu vou utilizar. Então, aquilo já é um pré-caminho no estágio para vocês entenderem como é que funciona essa curadoria, essa escolha. Curadoria o processo de escolha de alguma coisa. Nesse caso aqui, é do material didático que eu vou utilizar em sala de aula, né? Por isso que eu falei, eu não uso o livro didático. Posso passar a usar? Posso passar a usar. Se o meu conteúdo ficar muito defasado, não auxiliar os meus alunos, eu tenho obrigação de sair daquele conteúdo e para um conteúdo mais dinâmico, algo que eles vão poder assimilar com melhor maestria, com melhor destreza aquilo que eles estão aprendendo. E isso é muito importante levar em consideração. Deixa eu ver mais. Vocês têm alguma dúvida, pergunta que vocês queiram fazer sobre material didático? Uma por vez, crianças, pelo amor de Deus. Não dá para responder todo mundo. Então, tá bom. Então, essa foi a segunda parte, segunda e última parte de planejamento de material didático. Antes, claro, tem alguns recadinhos para vocês. Alguns recadinhos. Hoje, gente, treinam errado de novo. Hoje começou. Cadê? Hoje começou o período de prova, hoje, de prova presencial da disciplina segunda chamada. Então, se alguém perdeu alguma prova, já deveria ter pago lá a taxa, não sei lá quanto que é, para poder realizar a segunda prova. Né? A segunda prova fica disponível de hoje até o dia 12, que é no sábado. Tá? A prova, ela fica disponível também online. Quem não, espero que nenhuma de vocês tenham perdido, né? Amanhã começa as avaliações subjetivas online, né? Avaliações subjetivas são aquelas avaliações que vocês têm ao longo da disciplina, né? Se vocês não atingiram metade do valor da disciplina, da avaliação, aí é aberta uma nova oportunidade para vocês atingirem pelo menos a metade, ou com certeza atingir toda a pontuação exigida para essa atividade. Então, prestem atenção, entrem lá em todas as disciplinas que tem avaliação virtual, vejam se vocês atingiram, se não atingiram, realizem a atividade, tá? E na semana que vem, para quem não atingiu 1.500 pontos nas provas, abre a prova de recuperação, né? A prova ela só abre para quem realizou uma das duas provas, tá? Tanto a primeira, que é feita lá logo depois que acaba a disciplina, quanto a de segunda chamada, que está sendo feita essa semana, tá? Então aí abre uma ou outra, né? Nunca tem as duas, né?
porque uma é igual, teoricamente, tem o mesmo valor da outra. Né? A diferença é que a primeira é gratuita, porque está incluso no curso, a segunda é paga, porque perdeu a data, refeita, é feita uma nova data, e a recuperação está inclusa quem não conseguiu, tá? Acho que todo mundo conseguiu, né? Eles arrasaram esse ano, tenho certeza. Então, e é isso, tá? Semana que vem tem live, tem live. Estarei aqui para a última live do ano, é de encerramento do semestre, né? A gente vai fazer só um encerramento, vai ser rápido, não vai ser nada muito demorado, deve levar mais ou menos uma meia hora, mas nós teremos sim a live de encerramento do semestre, até para que a gente possa já meio que já se preparar para o semestre que vem, tá bom? No mais, é isso, é isso. E se vocês tiverem alguma coisa para falar, pode perguntar. Aqui estou eu. Neide, isso aí você vai ter que perguntar para Kátia e para o Pedro. Eu não tenho uma. Pergunta para eles, porque eu não sei. Só para ter uma ideia, eu estou também brigando com a Anhanguera, porque eu não estou conseguindo emitir os meus boletos de pagamento da pós que eu fiz, né? E está dizendo que eu estou devendo também. Meu nome está até no Serasa. Serasa não, no SPC, porque P é da vida. Então eu não sei. Tanto que eu estou esperando lá uma resposta, né? Eu já descobri, né? Foi. A Kátia pediu para dar baixa já, mas só que até agora nada. Então, mas tem que ver com eles. Só eles que vão poder responder mesmo. Eu não tenho essa informação. E é o curso que eu terminei, de Libras e Cultura Surda. Adorei a pós da Anguera, muito boa. Boa mesmo. Que a Unip não escute isso, que eu trabalho lá, né? Então, a pós da Anguera é boa. Eu gostei. Se depois eles quiserem fazer, pode fazer. É bom. É bom. Especialmente aquela que você acaba em 6 meses. É melhor ainda. Que é papum. Acaba rapidinho, igual eu fiz. Acabei em agosto. Então, gente, então é isso hoje. Por hoje. Por hoje é só. Semana que vem nós voltamos para a finalização do semestre. Tá bom? Então, terá sim a próxima live. Hoje é a última aula mesmo do ano. Né? Não tem práticas, né? Também, então, que facilita um pouco. Então é isso. Tá? Um beijo para vocês. Se tiver, já vejam, né, a questão, por exemplo, quando a gente falou aqui, ó, que ela disse que não pagou a faculdade. Veja esses problemas, é com a Kátia e com o Pedro. Tá? Mandem para lá, ver o que está acontecendo. Essa parte aí eles realmente têm que ver lá. Tá? Eles que vêm mesmo, porque essa parte já é mais concentrada no polo mesmo. Tá? E é isso. Tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Aliás, não vou falar na semana que vem para vocês um negócio, tá bom? E é isso. Boa noite, meu povo. Até semana que vem.